Olá, seja bem-vindo ao canal FBS Comunicação. Nesta aula estudaremos o modo imperativo. Esta aula foi preparada para os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 2 e para os amantes desta tão complexa e amada língua portuguesa. Vamos que vamos! Pois bem, o que vem a ser o verbo? Verbo é um vocábulo oriundo do latim verbo e do grego logos, que significa palavra, tá? Na acepção gramatical, verbo significa palavra que expressa ação, estado ou existência, mudança de estado, fenômeno da natureza e pode fazer indicação de pessoa, número, tempo, modo e voz. O verbo faz parte das 10 classes gramaticais ou classes de palavra. Essas duas expressões são sinônimas, ok? De todas as classes de palavra, o verbo é a que apresenta a maior variedade de forma. E uma dessas formas é o modo imperativo. Esse modo expressa ordem, desejo, pedido, súplica, conselho, convite, recomendação, solicitação, orientação, aviso. Vejamos aqui no exemplo. Ajudem-me a compartilhar esta aula. Façam a lição. Ame o próximo. Estude. Então percebam que existe aqui um apelo, tá? Uma ordem em alguns momentos, uma súplica, um pedido, uma recomendação, uma orientação, tá? Um aviso. Então, o modo imperativo é aquele que expressa ordem, desejo, pedido, súplica, conselho, convite, recomendação, solicitação, orientação, aviso. Existem duas formas de imperativo. São eles: o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Os verbos no modo imperativo são conjugados apenas na primeira pessoa do plural, quando o locutor deseja se incluir na oração, ou seja, não há a primeira pessoa do singular. Vejamos aqui. Estudemos as Escrituras Sagradas para que alcancemos sabedoria. Então, percebe-se a intenção do locutor de fazer parte da ação, ok? Os verbos no modo imperativo também são conjugados nas segundas e terceiras pessoas do singular e do plural. E os pronomes que indicam as pessoas do discurso são colocados após o verbo conjugado. Lembra quais são as 3 pessoas do discurso do singular? Eu, tu, ele ou ela. E as 3 pessoas do discurso do plural: nós, vós, eles ou elas. Certo? Vejamos aqui alguns exemplos de verbos conjugados no modo imperativo. Vale lembrar que não se conjuga na primeira pessoa do singular, lembram? Pois bem, temos o verbo amar no imperativo afirmativo. Ama tu, ame você, ame ele ou ame ela. Amemos nós, amai vós, amem vocês, amem eles ou amem elas, ok? Agora vejamos mais um exemplo de um verbo conjugado no modo imperativo, tá? Verbo fazer no imperativo afirmativo. Vejamos como fica. Faze ou faz tu, faça você, faça ele ou faça ela, façamos nós, fazei vós, façam vocês, façam eles ou façam elas. E agora vejamos o verbo amar conjugado no modo imperativo negativo. Não ames tu, não ame você, não amemos nós,
não ameis vós, não amem vocês, não amem eles, não amem elas. E só para relembrar, as pessoas do discurso, na conjugação dos verbos no modo imperativo, elas vêm após o verbo e não antes do verbo, como acontece nos outros modos verbais, ok? Então vamos ver mais um exemplo aqui no caso do verbo fazer no modo imperativo negativo. Não faças tu, não faça você, ou não faça ele, ou não faça ela. Não façamos nós, não faças vós, não façam vocês, não façam eles, não façam elas, ok? Vamos conhecer aqui uma exceção à regra. Isso acontece com o verbo ser, tá? Se tu e jamais é tu, ok? Lembramos aí de uma tradução, né? De uma versão, melhor dizendo aí de um trecho bíblico de um livro chamado Josué, né? Está lá no capítulo 1, versículo 9, Josué 1:9, está escrito: "Se tu", Deus falando a Josué, "se tu forte e corajoso". Ou seja você, né, forte e corajoso, não temas, tá? Então, se tu e não é tu, ok? Seja você, sejamos nós, sede vós, e jamais dizer sois vós, tá? Sejam vocês, ok? E chegou o nosso momento recapitulando. Pois bem, professor, o que é verbo então? Verbo é a palavra, é o vocábulo que expressa ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza e outros processos. Vejamos nos exemplos. Choveu muito ontem, temos lá o fenômeno da natureza aí, ok? Nós surfamos ontem, percebemos o verbo surfar conjugado no pretérito perfeito do indicativo. Eu estava cansado. Olha, o verbo estar conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. E as pessoas do discurso, professor, são elas aí à sua direita. Primeira pessoa, eu e nós. Eu canto, nós cantamos. Segunda pessoa do discurso, tu e vós, do singular e do plural. Tu cantas, vós cantais. E a terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural, ele ou ela, eles ou elas. Ele canta, elas cantam. É muito importante que você não se confunda com modo verbal e forma nominal do verbo, tá? À sua esquerda nós temos os modos verbais, que são eles: indicativo, subjuntivo e o imperativo, que é o que nós estamos estudando nesta aula aqui. E as formas nominais do verbo são infinitivo, gerúndio, ou como meus conterrâneos dizem, gerúndio, né? E particípio, certo? Não confundir, porque ambos, né, têm três classificações aí. Modo verbal, indicativo, subjuntivo e imperativo, forma nominal do verbo, infinitivo, gerúndio e particípio. E vamos lá, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Modo verbal no imperativo é aquele que expressa ordem, súplica, pedido. Estude com vontade, tá? É uma ordem. Geralmente são os pais que falam assim, né? Estude com vontade. Então nós temos aí o verbo no modo imperativo, expressando ordem, pedido. E mais alguns exemplos de verbos no modo imperativo. Estude mais, ame mais, perdoe mais, sorria mais. Olha que legal. Esse modo expressa então ordem, conselho. E vamos que vamos. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Modo verbal, são três: indicativo, subjuntivo e imperativo. Modo indicativo é aquele que expressa certeza. Eu vou estudar muito. Mesmo colocando, que às vezes os alunos se confundem, né, quando vem o advérbio de negação antes, eu não vou estudar. Trata-se também do modo indicativo, porque expressa certeza. Você está afirmando que não vai estudar.
mas eu prefiro que você diga: eu vou estudar muito e vou alcançar os meus objetivos. Modo subjuntivo é aquele que expressa dúvida, hipótese. Olha só, se eu estudar hoje, conseguirei ir bem na prova, tá? Percebam que o modo, melhor dizendo, subjuntivo, ele vem antes, né, bem no início da frase, acompanhado das palavras que, se e quando. São palavras que auxiliam na conjugação dos verbos. Eles virão sempre no início da oração, tá? Ajudando aí a conjugar os verbos no modo subjuntivo. Se eu estudar hoje, que eu estude hoje, quando eu estudar, irei bem na prova, certo? Em outra videoaula falaremos mais profundamente acerca desses dois modos que acabamos de falar, o indicativo e o subjuntivo. E por fim, chegamos naquele que é o alvo da nossa aula hoje, o modo imperativo, que é aquele que expressa ordem, pedido, súplica, desejo. Estude mais, registre o conteúdo no caderno, ou seja, registre o conteúdo de tudo que vocês viram aqui em seu caderno. Não adianta só ouvir e ver, tem de registrar também. Portanto, aqui vai meu conselho, ó. Modo imperativo é o modo que expressa conselho, certo? Então registre tudo que foi dado aqui em seu caderno. É uma forma de você registrar, de estar registrando em seu cérebro, ok? E olha só que interessante, no nosso manual vem escrito também a palavra verbo, tá? Na Bíblia, que é a palavra de Deus, registrada ali por João 1, de 1 a 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse verbo aí? Me respondam depois, deixem lá no comentário. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E aqui é só um lembrete para que você não se esqueça de dar uma olhadinha na descrição desta videoaula. E o que vocês encontrarão lá? De vez em quando encontrarão desafios, links de mais vídeos relacionados a esta aula, leituras complementares, fontes para pesquisas, tá? Ali vocês terão de livros, dicionários e sites. Conhecerão também um pouco sobre os parceiros que apoiam este projeto. E não se esqueçam, tem recadinho também especial para você. E outras informações que irão gostar bastante. Como eu costumo dizer, aqui no meu canal não há filmes da Marvel, mas vale a pena ficar até o final.